Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de refletir com você aqui em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2, que nos diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilios, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, aqui no versículo 2, ele vai relatar sobre duas mulheres, Evódia e Síntique, duas mulheres que exerciam muita influência ali na igreja de Filipos e duas mulheres que ajudaram muito no ministério de Paulo, né? Mulheres guerreiras. Porém, por algum motivo que Paulo ele não menciona, essas mulheres estavam em discussão uma com a outra, né? Uma espécie de inimizade começou a reinar, existia entre as duas. E Paulo ele vem recomendar a elas a pensar concordemente, que elas viessem entrar em concordância, que elas viessem ter um pensamento no Senhor. É o que ele está dizendo a elas: pensem concordemente no Senhor. Irmãos, nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto servos de Cristo, vai haver algumas discordâncias, né, de pensamentos, né? A gente, enquanto pastores, né, precisamos ter essa humildade, né, porque nem sempre eu vou concordar com a visão que o pastor tem, ou ele vai concordar com a visão que eu tenho, né? Mas é preciso haver o que? Um alinhamento em prol do Evangelho do Reino de Deus aqui na Terra. É o que Paulo está recomendando essas duas irmãs, para que elas viessem pensar concordemente, né? Evitar as rixas, evitar as discussões, evitar as desavenças. E Paulo ele vai referir aos demais companheiros dele aqui, mas aqui no versículo 4, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijar. Em outra tradução está regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai, que é o mesmo que alegria. E se nós pararmos um pouco para analisar a vida de quem está dizendo isso, o apóstolo Paulo, o maior pregador que sofreu cadeias, perseguições, lutas, né? Um homem que realmente ele, como ele aqui nos diz aqui no versículo, no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 6 assim: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus,
meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ele vai dizer que enquanto ele era, que em nome do zelo, ele se tornou perseguidor da igreja de Cristo. E aquilo que para ele era de algum prestígio, era lucro, ele considerou como perda quando ele de fato conheceu Jesus. Então quem está nos dizendo regozijai-vos sempre no Senhor é um homem que abriu mão literalmente daquilo que ele julgava como lucro, do status, do nome, do poder, da fama que ele tinha, para se tornar agora um perseguidor. De perseguidor se tornou perseguido por causa desse amor ao Evangelho. Esse homem que diz para nós, que está recomendando a esta igreja de Filipos a se alegrar, foi o homem que quase foi morto ali em Filipos, numa prisão, trancado, totalmente dilacerado, por libertar uma jovem possessa por um espírito de adivinhação. E ali todo aquele povo se volta, uma grande parte daquele povo de Filipos se volta contra ele. Quem está mandando agora, pedindo a Sintique, a Evódia, a Clemente, aos demais irmãos aqui mencionados, é alguém que tem todos os motivos, todos os motivos para viver cabisbaixo, porque ele era perseguido, isolado, perdeu tudo, mas ele encontrou a alegria verdadeira em Jesus, você entende? E é por isso que ele fala com autoridade: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Falei recentemente aqui no Café e Palavra. Talvez você vai dizer para mim que não tem motivos para sorrir, mas nós dissemos que Deus nos deu muito motivo para nos alegrar. Se nós olharmos e pararmos de endeusar o problema e começarmos a valorizar as pequenas coisas que de boas têm acontecido na nossa vida, nós vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele encontrou o verdadeiro amor. Ele encontrou Jesus, a sua pérola, o seu maior tesouro. Descubra, meu irmão, o verdadeiro amor em Jesus. Talvez você até hoje segue a Ele com medo, segue a Ele nas artificialidades, não conhece na totalidade quem é Ele. Eu te convido a conhecer melhor Jesus. Eu te convido a entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus. Aí você vai encontrar essa alegria que Paulo tinha para dizer com propriedade: regozijai-vos, irmãos, alegrai-vos. Seja a vossa, olha para você ver, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graça. A ansiedade tem sido um mal hoje, um transtorno que tem desafiado a medicina e levado muitas pessoas a uma vida de opressão. Siga o conselho de Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque quando verdadeiramente você encontrar esse amor, sentir esse amor de Deus por você, você vai entender as palavras que Paulo está dizendo, a ponto dele de dizer, como ele escreve lá em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como ele escreve aos Filipenses: eu posso todas as coisas
no Senhor. Ele escreve mais aos Romanos, mas sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Quando ele está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, ele encontrou esse verdadeiro amor. E você precisa sentir o amor de Deus por você, que aí você vai se sentir protegido. Os problemas, as lutas não vão te fazer parar ou te fazer retroceder, mas pelo contrário, vai te motivar cada vez mais a seguir esse Cristo, esse Senhor. Amém? Eu deixo essa reflexão para a nossa meditação nesta manhã. Que venhamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso eterno Salvador. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro. Não deixe de curtir esta mensagem, não deixe de deixar seu comentário aí. Isso alegra muito o meu coração saber que você está ligadinho conosco e também ajuda o canal a crescer, entregando essa mensagem a mais pessoas. Comenta, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva, nos abençoando e sendo abençoado. Amém? Fica na paz. Shalom.